O mau tempo está a varrer a Europa. Em Portugal chegou a vez da depressão Christine. Zelensky define 2027 como meta para a adesão da Ucrânia à União Europeia e diz que o processo poderia fazer parte de garantias de segurança após o fim da guerra. Líder da NATO, alvo de fortes críticas após ter dito à Europa para continuar a sonhar com a independência securitária face aos Estados Unidos. 3 mortes e dezenas de feridos após nova vaga de ataques russos contra várias localidades ucranianas. O governo espanhol vai avançar com a regularização de 500 mil migrantes numa medida criticada pelos partidos à direita. A tempestade Ingrid chegou a Portugal e traz consigo chuva, trovoada, granizo, neve, rajadas de vento até 160 km/h e agitação marítima severa. Isto pode resultar em inundações localizadas, cortes de eletricidade e dificuldades na circulação rodoviária. A Proteção Civil ativou o aviso vermelho para várias zonas do país, destacando-se o Porto, Aveiro e Coimbra devido às fortes rajadas de vento. Um alerta mais elevado também foi emitido nos distritos ao longo da costa de Faro a Braga por causa da agitação marítima. Já a neve deverá afetar sobretudo as áreas de maior altitude, com a Serra da Estrela e as restantes zonas montanhosas do norte e centro a correrem mais riscos. O mau tempo tem varrido toda a Europa, tendo Espanha encerrado os Jardins do Retiro de Madrid e outros 8 parques históricos da capital devido à aproximação da tempestade Joseph. Já o Reino Unido, que está a ser fortemente afetado pela tempestade Chandra, registrou recordes diários de precipitação para o mês de janeiro. O governo italiano também declarou estado de emergência nacional nas regiões da Calábria, Sicília e Sardenha, devido à devastação causada pela passagem da tempestade Harry. Volodymyr Zelensky anunciou que quer que a Ucrânia adira à União Europeia já em 2027. O presidente ucraniano acredita que a adesão ao bloco poderia fazer parte de uma série de garantias de segurança internacionais após o fim da guerra. A Ucrânia recebeu o estatuto de candidato em 2022, após o início da invasão em grande escala da Rússia, com as negociações de adesão a começarem oficialmente em 2024. O processo conta, no entanto, com a oposição da Hungria, que alega que a adesão da Ucrânia traz ameaças à segurança e riscos para a economia. De acordo com um alto funcionário da União Europeia, com conhecimento do processo de adesão, está também a ser discutida uma integração gradual, acrescentando que, apesar do veto da Hungria, a Ucrânia fez progressos significativos e concluiu o processo de seleção de forma mais rápida do que qualquer outro candidato à União Europeia. Pelo menos 35 pessoas ficaram feridas em ataques russos durante a noite, que tiveram como alvo a cidade portuária de Odessa, no sul da Ucrânia. Outras 3 pessoas perderam a vida. A administração militar regional indicou que vários drones atingiram edifícios residenciais e uma zona de construção na madrugada de terça-feira. Os ataques também atingiram Kharkiv, no nordeste do país, onde uma combinação de mísseis e drones afetou várias povoações. Há registro de vários feridos e de danos em edifícios residenciais, habitações e instalações energéticas. Também Kryvyi, cidade natal de Volodymyr Zelensky, foi alvo de bombardeamentos durante a noite de terça-feira. Um prédio residencial de 9 andares foi visado por drones Shahed de fabrico iraniano. As autoridades não relataram a existência de vítimas, mas 15 residentes tiveram de ser retirados da zona por motivos de segurança. O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, está a ser alvo de fortes críticas. Isto depois de ter dito que a Europa podia continuar a sonhar quanto a uma eventual independência em matéria de segurança e defesa face aos Estados Unidos. Comentários feitos depois de Donald Trump ter ameaçado conquistar a Groenlândia por via da força. So when President Trump is doing good stuff, I will praise him. And I don't mind him publishing text messages. And if anyone thinks here, again, that the European Union or Europe as a whole can defend itself without the US, keep on dreaming. You can't.
we can't. We need each other. Roth argumentou que os países europeus teriam de gastar 10% do seu PIB com a defesa, em vez dos 5% atualmente previstos, para compensar a perda do apoio da Washington. A Comissão Europeia respondeu dizendo que o foco deve continuar a ser o aumento da resiliência e da independência do bloco. We are committed to indeed making sure that we become increasingly resilient, increasingly independent. On the various fronts, we just talked about energy. That's one where we have a positive story to tell in terms of how we've been able to reduce our dependence on imports of fossil fuels from Russia. And such dependencies are seen also in other areas, on defence, on critical raw materials. Na semana passada, a Presidente do Executivo Comunitário pediu uma maior independência europeia perante a crescente instabilidade geopolítica. O número de mortos nos protestos no Irão pode ultrapassar os 30 mil, de acordo com relatos de fontes independentes fora do país. É esse o balanço avançado pela revista Time, que citou 2 funcionários do Ministério da Saúde iraniano. O jornal The Guardian publicou dados semelhantes. É difícil verificar a informação devido ao bloqueio total da internet que dura há já quase 4 semanas. As estimativas da comunicação social iraniana, controlada pelo Estado, apontam para cerca de 3.100 vítimas mortais. A relatora especial da ONU para o Irão, Maya Sato, disse ter recebido indícios de que o número real pode chegar a dezenas de milhares. Hashim Mohsenzadeh, um cirurgião radicado em França com contactos hospitalares no Irão, afirmou à Euronews Farsi que pelo menos 22 mil mortes foram registadas em instalações forenses. Segundo o médico, há provas de disparos das forças de segurança do regime contra pessoas que fugiam e mais de 900 corpos foram transportados para um cemitério de Teherão num espaço de 36 horas. Mohsenzadeh acrescentou que vários profissionais de saúde foram detidos por tratarem manifestantes e por se recusarem a cooperar com os agentes da autoridade. Organizações de direitos humanos relataram que as forças de segurança iranianas utilizaram à margem da lei espingardas, caçadeiras carregadas com balas de metal, canhões de água e gás lacrimogéneo, além de terem espancado manifestantes maioritariamente pacíficos. A comunidade latina no estado do Minnesota está a atravessar um dos momentos mais críticos da sua história. Detenções em massa, rusgas e a presença constante de agentes armados estão a espalhar o medo e a transformar o cotidiano de milhares de famílias de imigrantes. Pasamos de estar asustados a estar en un estatus completamente paralizado. La gente no sabe qué hacer. La gente está encerrada en sus casas. Es mucho peor de lo que jamás vivimos en el COVID. La gente ni siquiera quiere asomarse a la ventana. Tenemos demasiada ansiedad dentro de la comunidad, demasiado miedo, pánico. Hemos entrado en estado de pánico y en estado de shock. Simplemente dentro de nuestra ciudad hemos visto cómo han arrestado a un observador americano, presentado completamente americano, una persona de tez blanca, con cabello claro, arrestado enfrente del departamento de la policía por agentes de migración y de forma violenta. En nuestra pequeña ciudad donde nunca se veía eso. Hemos visto cómo han detenido a niños, hemos visto cómo han seguido autobuses escolares, hemos visto cómo han esperado afuera de las escuelas a que salgan los niños en el autobús. Ana Potrades Acosta, professora de Direito na Universidade do Minnesota, denuncia estas ações alegando que violam a Constituição. Estamos viendo que hay muchas violaciones de los derechos de personas. Hemos visto historias donde ICE está rompiendo la puerta sin tener un orden judicial y eso de lo que he visto es una violación del cuarto enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. O ex-presidente da FIFA, Joseph Blatter, apoia uma proposta de boicote dos adeptos ao Mundial de Futebol deste ano que tem como um dos organizadores os Estados Unidos. Na rede social X, Blatter fez eco das críticas à administração Trump lançadas por Mark Pitt,
um advogado suíço com quem trabalhou no órgão que supervisiona o futebol mundial. Numa entrevista a um jornal da Suíça, Pitt apontou o dedo ao que disse serem os abusos dos serviços de imigração e a marginalização dos adversários políticos em solo norte-americano. Blatter escreveu que o advogado estava certo ao questionar o próximo Mundial e ao pedir aos adeptos que fiquem longe dos Estados Unidos. Dia a dia do governo. O governo de Espanha aprovou na terça-feira um plano para regularizar cerca de 500 mil migrantes sem documentos por decreto. A medida aplica-se a indivíduos que vivem em Espanha há pelo menos 5 meses e que solicitaram proteção internacional antes de 31 de dezembro de 2025. A ministra das Migrações, Elma Saíz, indicou que os beneficiários poderão trabalhar em qualquer setor, em qualquer parte do país. Lo que estamos haciendo es, no mirar para otro lado, dignificar y reconocer a las personas que ya están en nuestro país y dar respuesta a una realidad con una coherencia que es la que tiene el Gobierno de España en su política migratoria, que pone en el centro los derechos humanos y que trabaja por una migración regular, ordenada y segura. Os requerentes não podem ter antecedentes criminais e a regularização também se aplicará aos descendentes que já residam em Espanha. A oposição conservadora e da direita radical criticou o governo, afirmando que a medida irá incentivar a imigração ilegal. Mas o primeiro-ministro Pedro Sánchez afirma que Espanha precisa da migração para preencher lacunas de mão de obra e compensar o envelhecimento da população. Acrescentou ainda que a migração foi responsável por 80% do crescimento económico de Espanha nos últimos 6 anos.